Então, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né, pessoal do CEDEM, gentilmente me convidando, né, para fazer mediação de debate, sempre uma honra estar aqui com vocês. Então, a gente vai começar a primeira exposição inicial do Renan, falando um pouquinho do livro, né, uns 20 minutos, e aí os dois debatedores vão ter cada um também aproximadamente esse tempo, para que em seguida a gente possa abrir, né, para o debate com vocês. Vocês podem começar perguntando, né, primeiro, por que homossexualidades e não a questão LGBT ou algum termo mais contemporâneo, digamos assim, que dá conta das diferentes identidades de gênero, identidades políticas que estão dentro dessa sigla. A gente não quis parecer anacrônico, né? Na época não havia o termo LGBT e por isso que se utilizou o termo homossexualidades no plural, porque era como as travestilidades, transgeneridades eram compreendidas naquele momento. É óbvio que a questão da homofobia, da transfobia não começam com a ditadura no Brasil. Isso remonta a uma série de discursos criminológicos conservadores, discursos médico-legais, mesmo psicológicos, psiquiátricos, conservadores, que viam a homossexualidade como uma patologia, ou que via como um desvio, ou então discursos religiosos que compreendiam a homossexualidade como um pecado, e assim por diante. Uma série de discursos que circulavam e que estigmatizavam as homossexualidades do Brasil, e isso remonta pelo menos desde o descobrimento. O nosso propósito foi mostrar, então, não esses traços ou essas estruturas de longa duração, mas justamente compreender como na ditadura as homossexualidades foram apropriadas enquanto um recorte específico também para a ação do poder do Estado, do poder repressor, e como esses sujeitos se constituíram a partir disso num processo de resistência, a ponto que o movimento LGBT tenha sido um dos atores também importantes durante a redemocratização do país. Então, um pouco esse trajeto que eu vou fazer, colocando inicialmente alguns documentos sobre como a homossexualidade era vista pela ditadura militar, ditadura civil-militar, melhor dizendo, e como que esses sujeitos sociais vão se convertendo em atores políticos no processo também de redemocratização. São vários os tipos de violação. Um deles, que é razoavelmente conhecido, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um expurgo no próprio Itamaraty de diplomatas. 7 diplomatas foram caçados por serem homossexuais. Isso está declinado, houve um processo administrativo interno, e a chefia do serviço médico chega a recomendar que se faça exames médicos, psiquiátricos e proctológicos nos candidatos do Itamaraty para verificar se as pessoas eram homossexuais e, portanto, não poderiam estar nos quadros do Itamaraty. E aparece na ficha de desligamento, né, justamente prática do homossexualismo, incontinência pública escandalosa. Né, isso está 7 diplomatas caçados por essa razão. Outros 8 foram caçados também em 69 na mesma leva, dentre eles o Vinícius de Moraes, mas o Vinícius de Moraes foi por alcoolismo. Né, alguns eram porque eram comunistas, outros eram porque eram alcoólatras e alguns outros porque eram homossexuais. Mas esse expurgo é um expurgo conhecido de discriminação no trabalho ou no emprego. Outras dimensões importantes dessa repressão se dá por meio da censura. Como a gente sabe, a censura havia um recorte não só político em estrito sensu, em relação à subversão, mas também um conceito, uma lente muito estreita do que era a moral aceitável na época, sexual, a moral de gênero. E é muito curioso porque numa dessas rondas, e há vários registros, por exemplo, de travestis que eles colocavam o seio na gaveta, fechavam, retirada de unhas, então métodos de tortura muito parecidos com um dos presos político padrão, digamos assim, da ditadura militar. E é curioso porque o Vinícius Caldeira Brant, um sociólogo na época ligado ao SEBRAP, que foi preso político, era barbudo, cabeludo, estava passando por ali, aí acabam pegando ele lá no meio. E o Vinícius Caldeira Brant não era exatamente essas classes estigmatizadas, né, marginalizadas, era um sociólogo bem relacionado ali naquele contexto das forças pró-democráticas que estavam tomando cada vez mais força, um pesquisador, um acadêmico. E aí sai uma matéria na Folha. Sociólogo detido por ronda de Riquete fica preso 3 dias. Sob o pretexto de moralizar, entre aspas, a cidade, o delegado da seccional Centro, o senhor José Wilson Riquete, tem comandado operações policiais durante os fins de semana, prendendo indiscriminadamente todas as pessoas que, porventura, estiverem passando pelo local das batidas, entre aspas, portando ou não documentos. O alvo preferido do delegado são homossexuais, os negros, travestis e prostitutas. Porém, qualquer outra pessoa pode ser detida. Por isso, estamos convocando todas as pessoas a participarem do ato público contra a repressão policial, que vai ser 13 de junho de 80, lá no Teatro Municipal. Precisamos dar um basta a essa onda de violência. Então, essa foi a convocatória,
da manifestação que pode ser tida como a primeira parada LGBT de São Paulo. A gente fala que teve há 20 anos, mas a verdade é que isso aqui foi um movimento de articulação bastante importante do movimento naquele momento contra essa repressão e de articulação junto com o movimento negro unificado e com os grupos do movimento feminista que também estavam se afirmando. Uma das preocupações do livro, e que registra a grande dificuldade da luta por memória, justiça e verdade no país, é a tentativa, e com eficiência, de legitimar as homossexualidades como um alvo do Estado repressor ditatorial. Uma grande necessidade deste livro comprovar, demonstrar que existia ali uma grande perseguição social e política. Essa repressão toda, quer dizer, toda essa violência policial, institucional em cima da homossexualidade durante a ditadura, me parece atingiu muito mais do que simplesmente é uma palavra meio forte, mas do que somente os indivíduos desta marca identitária. A nossa relação com a ditadura não é uma relação histórica com o passado. A nossa relação com a ditadura, que você percebe muito fortemente neste livro, é uma relação cotidiana que a gente vive no metrô, na esquina, com os vizinhos, dentro da universidade, que se repete, obviamente, não via essas formas de investigação que o DOPS fazia. Quer dizer, institucionalmente você tem uma nova Constituição que reduz muito a possibilidade dessas construções institucionais de perseguição ou de repressão, mas socialmente, e mesmo por parte, como a gente viu no caso da travesti recentemente assassinada, essas estruturas autoritárias permanecem em funcionamento. Nas ditaduras, para quem não estava do lado dos movimentos de minorias, eu não estava, por isso que eu quero fazer um depoimento de até que ponto é possível uma sociedade criar uma ignorância para um assunto. Né? Eu tinha 12 anos no golpe de 64. E eu não sabia absolutamente nada. Você pode dizer, bom, tá bom, em São Paulo, católica, família católica, classe média, ninguém sabia nada. Mas eu continuei não sabendo nada durante toda a ditadura militar. E o mais interessante é que eu continuei não sabendo nada, tendo amigos homossexuais, que eu não sabia que eram homossexuais. Ou seja, quem não estava sendo reprimido dessa maneira, como o Renan e o Edson estavam contando, estavam num tanto de discretos e apagados, não apagados como pessoas, né? Vocês falaram do João Silvério Trevisan, do Peter Frey, são pessoas que eu conheci, e só quando eles publicaram, não é, divulgaram publicamente como um movimento de libertação desse silêncio, é que eles eram homossexuais. Claro, podia dizer eu era uma idiota, mas não era isso. É que o clima era de invisibilidade. Não é? Eu acho que ninguém sabia nada, pelo menos nos primeiros 10 anos do golpe militar, em 64, 74. Eu acho que não existe nenhuma ditadura que admita a diversidade sexual. Não é? De alguma forma que eu não sei explicar, e talvez no debate vocês expliquem, a quebra do padrão hétero e formação de família, no sentido não de família como os homossexuais também podem formar, mas de filhos naturais, nascidos daquele pai, daquela mãe, etc. Por que isso está tão comprometido com a ordem? Não é? Num devir, talvez não seja mais assim. Talvez a única ditadura que admite os homossexuais é a ditadura de mercado. Porque a ditadura do mercado se beneficia com as diferenças, e aí temos até que ser gratos à ditadura do mercado, porque nos anos 80, quando acaba a ditadura, o que vem no Brasil não é a esquerda, é a ditadura do mercado. A OMS tinha um posicionamento a respeito da homossexualidade, se não me engano, até a década de 70. Via como uma certa anomalia. Talvez a ditadura militar tenha usado esse dado para intensificar a repressão a esse grupo?
Em relação à questão pontual da OMS, eu não sei, Marcelo, a gente não achou nada que indicasse que a ditadura se inspirasse. A verdade é que a elaboração teórica das revistas militares, um dos artigos faz isso, de ver como que os militares, nas suas revistas, enxergavam a homossexualidade. Aí tem desde falar, esses degenerados ficam lendo Marcuse, que está defendendo a pederastia. Tem umas coisas assim, é tão baixo o nível que nem o OMS eles tinham, eu acho, uma possibilidade de interagir, nem precisavam, talvez, buscar algo mais qualificado e mais reconhecido institucionalmente. A legitimidade vinha de discursos muito tradicionais e arcaicos, criminológicos, religiosos, legais, enfim, é uma série de discursos que já circulavam socialmente que a ditadura catalisou, digamos assim, e colocou alçou a uma política de Estado, não de extermínio dessas pessoas, mas dessas diferenças, né? Sobre as políticas de reparação que o Jean coloca, o que me parece que foi fundamental nesse reconhecimento foi, em primeiro lugar, uma coisa que o Edson trouxe aqui, que é uma ampliação da categoria de vítimas, e incluir esses setores nessa categoria de pessoas que sofreram, né, para além. Então, uma ampliação do conceito de violações de direitos humanos, normalmente entendida de maneira muito restrita ainda, somente desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias, execuções sumárias e torturas, para se ampliar, né? E quantos projetos de vida foram interrompidos? Quem foi caçado do Itamaraty foi fazer o que da vida? Conseguir chegar nessas histórias também de mostrar como que essas possibilidades de vida foram interrompidas e abortadas, acho que é uma outra questão. E me parece que um outro capítulo importante da contribuição é justamente uma memória do movimento, entende? Que me parece que várias dessas questões que no passado apareceram se recolocam hoje, e o movimento tem vários dos problemas, porque também não tem uma memória, não tem um acúmulo sobre o que já passou, como já discutiu isso, como já deu determinadas soluções certas, erradas, um balanço. Então, essa ideia de recuperar também essa memória do movimento me parece que foi algo interessante de estar nas comissões da verdade.